Capítulo 13 do livro O Propósito da Família, escrito por Luciano Subirá. Os deveres do marido. Tanto o homem como a mulher receberam de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas iguais, algumas diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser uma ajudadora do seu marido, o Pai Celeste definiu o papel do homem como cabeça ou governo do lar. E é justamente por este aspecto que queremos começar abordando os deveres do marido. Também encontramos nas Escrituras ordens claras sobre a responsabilidade do marido de amar, honrar sua esposa. E o que separamos como papel ainda distinto, ser amante físico de sua mulher. Entendemos ainda que quando criou o homem e estabeleceu no Éden, o Senhor deu-lhe duas distinções funções, lavrar e guardar o jardim. Logo mesmo antes de criar a mulher e estabelecer a família, que já existia em seu propósito eterno, o Criador definiu o papel do homem como provedor e protetor de sua futura família. Portanto, os 5 principais deveres do marido, além do que já ensinamos, de procurar agradar e fazer feliz sua mulher, são: ser o cabeça do lar, amar sua esposa, ser amante sexual de sua esposa, ser provedor, ser protetor, ser o cabeça do lar. Alguns homens erroneamente interpretam sua função de cabeça do lar como uma posição que os outros, principalmente sua própria esposa, devem reconhecê-lo. Mas quando falamos dos deveres dos maridos, queremos enfatizar o papel que ele, o homem da casa, deve cumprir. É lógico que parte dos deveres da esposa é reconhecer e submeter-se a esta posição do marido. Mas há alguns homens que querem que outros reconheçam neles um encargo que eles mesmos nunca assumiram. A negligência de muitos esposos empurram suas mulheres a assumirem deveres e funções que não pertencem a elas. E no fim, muitas delas ainda reclamam de alguém ter usurpado sua posição. Portanto, repito, o propósito desse ensino é ajudar os maridos a entenderem o que eles precisam fazer quanto à responsabilidade de governo que lhes foi dado pelo Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A importância do assunto é destacada na expressão usada pelo apóstolo. Quero que saibais que não podemos ignorar os princípios divinos para os funcionamentos da família. Um deles é o homem como governo de seu lar. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. É claro que assumir a função de cabeça do lar também exigirá que o marido venha a saber como fazer isso. Falaremos sobre esta questão depois de definir qual é o nível de autoridade que o Senhor determinou que o homem exerce em sua própria casa. Qual é a autoridade do marido sobre sua esposa? Há uma verdade bíblica que tem sido pouco compreendida por muitos casais cristãos. Trata-se da questão da autoridade do homem sobre sua própria casa. Começando pela relação marido e mulher. Este é o primeiro nível vivido antes e depois da chegada dos filhos. A palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher, enquanto na condição de filha, estava sob a autoridade de seu pai. Esta autoridade dava ao pai o direito de validar ou não o voto que sua filha fazia ao Senhor. No livro de
Números, capítulo 30, versículo 1 ao 5, a palavra de Deus diz assim: Falou Moisés ao cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela. Todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou, mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Agora perceba, na continuação da instrução divina sobre a questão dos votos no texto bíblico, que o homem ao casar-se assume diante de Deus exatamente a mesma autoridade que o pai tinha sobre sua filha quando esta ainda vivia como solteiro em sua casa. Ao casar-se, o marido passava então a ter a mesma autoridade de validar ou não os votos de sua esposa. No livro de Números, capítulo 30, versículo 6 até o 15, a palavra de Deus diz assim: Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, e seu marido, ouvindo-o calar-se para com ela, no dia em que ouviu, serão válidos os votos dela. Ele será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará, no tocante ao voto da viúva ou da divorciada. Tudo com que se obriga lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido o soube e se calou para com ela, ele o não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. Ele será preciso observar toda a abstinência a que si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhe anulou no dia em que o soube, tudo quanto caiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesmo se obrigou, não será válida. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela todo voto e todo juramento com que ela se obrigou, para afligir a sua alma. Seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhes anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. Num dia destes, depois de realizar uma cerimônia de casamento, minha filha Lisa, com apenas 9 anos de ocasião, perguntou-me por que em nossa cultura é o pai que entra com a noiva para entregá-la ao noivo. Respondi a ela que o casamento é o momento em que os filhos deixam pai e mãe para unirem-se através da aliança matrimonial e formarem sua própria família. Também aproveitei para ensinar a ela que, no momento em que o pai está entregando sua filha ao noivo, a autoridade que o pai tinha sobre sua filha está sendo transferida ao marido. Essas verdades não precisam ser ensinadas somente aos maridos e depois do casamento. Deveríamos ensinar isso aos nossos filhos desde a infância, preparando-os para o relacionamento mais importante que um dia virão a ter. Quando as mulheres
ouvem falar de submissão ao marido só depois de serem adultas, provavelmente vão reagir de forma contrária ao conceito que parece ser de domínio ou controle, quando, na verdade, retrata proteção. A Lisa sabe que ter um pai que é seu protetor, provedor, líder e que não abusa da autoridade que tem é uma grande bênção. E desde sua infância ela está sendo preparada para que um dia esta autoridade abençoadora e não abusiva do pai seja transferida ao seu marido na ocasião do casamento. Autoridade versus autoritarismo. A Bíblia faz uma clara distinção entre a autoridade e o autoritarismo, que podemos definir como sendo o uso errado ou abuso da autoridade, segundo o dicionário da língua portuguesa. Autoritário é alguém que se afirma numa autoridade forte, ditatorial, dominador, impossível. Assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem, com o exército de uma autoridade abençoadora e não dominadora ou ditatorial, assim também deve ser o exército da autoridade do marido no lar. O Senhor Jesus ensinou-nos que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse sistema mundano e dos da nossa inclinação carnal. Ele claramente advertiu-nos a não buscar dominar aos outros, nem tampouco usarmos de autoridade para sermos servidos. Pelo contrário, ele nos ensinou a exercer uma liderança servidora. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 e 45, a palavra de Deus diz assim: Mas Jesus, clamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, o principal papel do homem como cabeça do lar é servir sua mulher, e depois e também aos seus filhos. Claro que isso envolve dar direção e tomar decisões. Só não envolve abuso, tirania e falta de respeito. Quando Pedro escreveu aos presbíteros, que eram os líderes responsáveis pelo governo das igrejas locais, mostrou como deveriam exercer a autoridade que Deus lhe confiou. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Governar não é dominar, é conduzir por meio de respeito, não de mera imposição. Alguns maridos não entendem a posição dada por Deus à mulher de ajudadora. Falaremos mais sobre isso adiante. E agem como se elas não devessem dar opiniões algumas sobre nada. A verdade é que o homem deve aprender a ouvir sua esposa e que o próprio Deus, certa ocasião, teve que orientar Abraão, o pai da fé, a fazer isso. Em Gênesis capítulo 21, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Se ser o cabeça do lar envolvesse tomar decisões sozinho, sem consultar a esposa, Deus jamais teria trazido esta orientação. Falaremos mais sobre isso ao falar dos deveres das esposas, que envolve ser uma ajudadora. O governo espiritual do lar. Ser o cabeça do lar
envolve conduzir não apenas as questões naturais da vida familiar, mas também e principalmente o governo espiritual do lar, ao falar sobre as qualificações necessárias para quem deseja o episcopado. O apóstolo Paulo fala sobre a importância de, antes de desejar governar a casa de Deus, governar bem a própria casa. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ao dar as mesmas orientações a Tito, o apóstolo deixa claro que os filhos não devem apenas ser bem educados por seus pais, mas devem ser crentes. Essas características revelam uma família que é governada espiritualmente. No livro de Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6, a palavra de Deus diz assim: por esta causa deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbitérios, conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são causados de dissoluções, nem são insubordinados. O chefe de família deve conduzir sua casa no temor do Senhor. Isso não é missão apenas de um candidato ao ministério, mas de todo cristão. Porque o ministro deve servir de exemplo. Ele é requerido o modelo que os demais cristãos devem seguir. Preparai um capítulo dentro dessa sessão intitulado A Vida Espiritual da Família, onde detalho esta questão do governo espiritual do lar. Portanto, aqui faremos apenas menção deste aspecto de deveres do marido, de governar também no quesito espiritual a sua família. O espírito de Jezabel. Há um espírito, leia-se atitude ou comportamento, embora eu creia que há de fato um espírito maligno que instiga esta forma de agir, que tem trazido muita distração nos matrimônios e também nas igrejas, que quero chamar de espírito de Jezabel. A razão de assim denominá-lo é porque vejo que na carta à igreja de Tiatira, o próprio Senhor Jesus também o fez. A carta à igreja de Pérgamo, ele menciona o conselho de Balaão e o quanto isso foi nocivo a Israel. Ao referir-se a esta mulher como Jezabel, penso que ele não falava de seu nome literal, mas de como a sua atitude reproduzia o comportamento de uma das mais abomináveis personagens na narrativa bíblica. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel na Bíblia é um modelo que não deve ser seguido, tanto na questão do governo do lar, como na vida espiritual. No livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, a instigava. O rei Acabe, do ponto de vista espiritual, foi um dos piores reis de Israel que teve, mas ninguém conseguiu ser pior do que ele em algo: se vender para fazer o que era mal perante o Senhor. Entendo como essa expressão, se vender, que Acabe tinha valores que sabia que estava rompendo. Ele não estava apenas na ignorância e cegueira espiritual. Acabe se vendeu diante da pressão de Jezabel e de suas propostas. Ela, além de dominante, era manipuladora. Basta ver o ocorrido no assassinato de Nabote, em
No livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 4 até o 7, a palavra de Deus diz assim: Então Acabe veio para sua casa, desgostoso e indignado por causa da palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falara, pois esse lhe dissera: Não te darei a herança de meus pais. Tendo-se deitado na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Mas vindo ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: Por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? Ele respondeu: Porque falei a Nabote, o Jizreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Ele, porém, disse: Não te darei a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Na verdade, há momentos em que Acabe parecia um menino mimado e Jezabel age como se fosse sua mãe. A pergunta que ela faz, governas tu agora o reino de Israel, significa mais ou menos o seguinte: quem é que manda aqui? Nabote ou você? Mas a atitude dela, se resolver a situação, expressa a seguinte mensagem: se você não é homem para resolver isso, deixa que eu faça isso por você. 1 Reis, capítulo 21, versículo 8 até o 14, narra como Jezabel ordena que um falso testemunho seja levantado contra Nabote, para que ele seja apedrejado e depois de morte. E depois de morto, sua vinha fosse confiscada. Jezabel é exemplo de uma mulher dominante, manipuladora e instigadora que controlou a vida de seu marido, levando-o para longe de Deus e de sua palavra. Não se deixar manipular. Apesar de inicialmente falar de uma mulher específica, Jezabel, a abordagem bíblica sempre foi clara no sentido de que o homem tome cuidado e não se deixe manipular por mulher alguma. A mulher não precisa gritar ou tentar convencer o homem a fazer algo à força. Não creio que Eva precisou de nada disso para convencer Adão a comer do fruto proibido. As mulheres têm seu charme, sua habilidade de persuasão e influência, e várias vezes vemos exemplos disso na narrativa bíblica. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: Para que não façais as alianças com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém te convide e comas do seu sacrifício e tome mulheres das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. O Senhor Deus trouxe as advertências, porque sabia muito bem que isto iria acontecer, como ocorreu várias vezes na história de Israel. O exemplo clássico se deu sobre o que é chamado de Conselho Balaão. No livro de Números, capítulo 25, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com os filhos dos Moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Podemos olhar para a vida de Sansão e perceber que, embora homem algum pudesse dobrá-lo à força, as mulheres faziam isso com uma simples frase de chantagem emocional: Ah, você não me ama. Se me amasse, não faria assim. Veja o exemplo do ocorrido primeiro com a mulher filisteia, com a qual ele se casou, e depois com Dalila. No livro de Juízes, capítulo 14, versículo 15 até o 17, a palavra de Deus diz assim:
Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossar do que é nosso. Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. Ele disse: nem o meu pai nem a minha mãe o declarei e te o declarei a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Aos 7º dia, lhe declarou, porquanto a importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força, importunando ela todos os dias com sua palavra e molestando, poderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapada, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. A frase "se você me amasse, não agiria assim" teve mais força sobre Sansão do que toda a força física que o Senhor pudesse ter manifestado em sua vida. O homem tem o dever primário de assumir o governo do lar sem se deixar ser manipulado. É lógico que parte da função de ajudadora da mulher é auxiliar o marido a tomar decisões com bons conselhos, mas toda tentativa de controle e manipulação deve ser firmemente resistida. O homem deve amar sua esposa. O primeiro conceito que quero abordar aqui é que amar é mais do que sentir algo, é decidir doar-se. Se o amor, em especial conjugal, fosse algo meramente espontâneo, como é o conceito de paixão que muitos possuem, não haveria a necessidade de recebermos uma ordem divina acerca de amar a esposa. Se Deus ordenou, e então somos obrigados a obedecer, amar é porque podemos fazer isso por escolha, por decisão. Gosto de uma declaração de John Stott que exprime bem isso. O amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. Eis o mandamento divino. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Observe que o padrão estabelecido por Deus é de que o marido não apenas ame a sua esposa, mas faça isso dentro do mais alto padrão de entrega. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, para entender como o homem deve amar a sua esposa, é necessário refletir sobre o modo como Cristo amou a igreja. Em primeiro lugar, destacando a ideia de que o amor é mais do que um sentimento involuntário, é importante lembrar que a condição Jesus amou sua igreja. Nós não o amávamos. As Escrituras declaram que hoje nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Jesus nos amou primeiro. Nosso amor é uma retribuição ao amor dele, e não ao contrário. Na verdade, a palavra de Deus ressalta que fomos amados por Ele, quando ainda éramos seus inimigos. Portanto, o marido não deve apenas amar a sua esposa se ela estiver demonstrando grande afeto ou paixão por ele ou
somente se ela estiver sendo uma boa esposa. Ele decide amar e a conquista com o seu amor. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. O amor nos faz enxergar o que a pessoa ainda não é, o que ela se tornará como fruto de todo o investimento de amor feito. Foi exatamente isto que Jesus fez por nós, e este é o padrão que devemos repetir, por conta deste inquestionável princípio bíblico. Concordo com o que Charles Stanley disse: quando o homem ama sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Em segundo lugar, o texto bíblico diz que Jesus a si mesmo se entregou por ela. O amor, portanto, é uma entrega sacrificial, uma doação de si mesmo. Este é o conceito bíblico do amor. O amor é, acima de tudo, a adoção de si mesmo. Porém, as Sagradas Escrituras já ensinavam essas verdades muito tempo antes. O bem de que amamos deve ser promovido ainda em que detrimento de nós mesmos. Isto é, amor sacrificial. É dar atenção mesmo quando casado. É abrir mão de algo importante em favor do cônjuge. É agradar o outro, não a si mesmo. O conceito de alguns maridos é que amar a esposa é dar-lhe presentes. Os presentes podem expressar o amor e carinho, mas amar é muito mais do que isso. Creio que foi diante deste princípio que J. Blanchett declarou: é mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos. O amor também tem a ver com a atitude de respeitar e tratar bem. Colossenses capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperadamente. Outras versões dizem o seguinte: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. O apóstolo Pedro ensinou sobre a atitude de consideração e honra que o marido deve ter para com a sua esposa. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: maridos, vos igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo de consideração para com a vossa mulher, com parte mais frágil, tratai-a como dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça divina, para que não se interrompa as vossas orações. Quando leio a afirmação de Pedro acerca da mulher, como parte mais frágil, recordo-me de uma advertência clara que minha esposa Kelly me deu quando estávamos para nos casar. Ela olhou bem nos meus olhos e disse: pense num vaso de porcelana chinesa. Imagine um vasinho bem frágil que você nem pode apertar muito. Quando respondi que havia visualizado tal vaso, em minha mente ela me disse: este vasinho delicado sou eu. É o que você está levando para casa ao casar-se comigo. É desnecessário dizer que, muitas vezes ao longo destes anos de casado, faltou-me esta consideração do vaso mais frágil. Às vezes numa discussão, outras na forma errada de falar, e ainda outras pela minha insensibilidade às emoções de minha esposa. Não digo que nunca errei e nem que você não vai errar em relação a isso, mas a questão é como lidarmos com isso quando erramos. Precisamos nos arrepender diante de Deus quando não amamos a esposa assim como Cristo amou a igreja. Também precisamos nos arrepender como nossa esposa, reconhecendo que falhamos e pedindo perdão a elas. Então orarmos e nos policiarmos para não viver sempre tropeçando na mesma área, pois é preciso crescer e se deixar ser transformado pela ação do Espírito Santo. Amar sua esposa é importar-se com ela e com o que é importante para ela. O oposto do amor não é o ódio, e sim a indiferença. Fico abismado com a atitude de muitos maridos com que já conversei e aconselhei. Muitos deles acham que estão amando suas esposas pelo simples fato de não as odiar ou não
se incomodar de viver juntos com ela. É um absurdo, mas infelizmente é verdade. Precisamos crescer nesta área e meditar na definição bíblica do amor que devemos manifestar uns pelos outros. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 até o 7, a palavra de Deus diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O homem deve ser amante de sua esposa. Quero fazer uma distinção entre o dever do homem de amar sua esposa, de amar sua mulher, o que envolve o carinho, apreço, dedicação, cuidado e valorização, e de ser amante de sua mulher, o que conota a expressão física do amor, a intimidade e vida sexual do casal. Aliás, o versículo bíblico que usamos com base nesse ensino sobre os deveres tem uma aplicação dirigida à vida sexual do casal. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Como eu preparei 2 capítulos adiante sobre o assunto, a vida sexual do casal e os limites do prazer, não entrarei em detalhes agora sobre esse importante aspecto dos deveres dos homens e da mulher. O homem deve ser o provedor de sua esposa. Outro dever importante dos maridos está relacionado aos quesitos provisão. O homem deve ser o provedor das necessidades da mulher e de toda a sua casa. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28 até o 30, a palavra de Deus diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros de seu corpo. Ao falar de alimentar e cuidar da esposa, o apóstolo Paulo não está falando que o homem tenha que cozinhar ou dar comida na boca de sua esposa. Fala do seu papel de trazer ao lar a provisão como uma expressão de seu cuidado por ela. A mulher, quando ainda solteira, tinha na pessoa de seu pai um provedor. No entanto, quando um casal contrai aliança nupcial, estão os dois deixando pai e mãe para unir-se e tornarem-se uma só carne. Salvo raríssimas exceções em situações realmente imprevistas e temporárias, nenhum casal deveria depender financeiramente dos pais. É necessário que haja autonomia. O cordão umbilical deve ser cortado na questão material e financeira, além da questão do governo do lar. Portanto, mesmo antes de se casar-se, o homem já deve ser responsável e ter condições de oferecer suprimento ao lar. Veja o que o livro dos Conselhos da Sabedoria, Provérbios, diz acerca disto, em 2 diferentes versões. Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Cuide dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. A omissão deliberada do cuidado natural de provisão para com a família é pecado muito grave. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quando Paulo fala de cuidado, o contexto é justamente o cuidado material. Qualquer pessoa tem obrigação de cuidado para com seus familiares, mas a posição do homem como provedor o coloca numa condição de maior responsabilidade. Isso não quer dizer que ele tenha a obrigação de atender todos os caprichos da esposa ou dos filhos.
nem que tenha que ser rico, mas suprir o essencial. Há muitas situações em que a mulher também trabalha fora e coopera com a sustento. Não creio que isso seja errado, desde o cuidado e criação dos filhos não seja comprometido, o que infelizmente não tem acontecido com muitos casais que trabalham fora. Também não vejo o problema no fato da esposa que também trabalha fora ganhar mais que o marido, pois se por um lado ele tem a responsabilidade de suprir a casa, por outro lado nada o impede de ser ajudado. Errado é trocar papéis, coisas que está acontecendo cada vez mais ultimamente, e o homem fica em casa enquanto a mulher traz o sustento. Embora eu acredite que se é correto a mulher ajudar o marido a trazer o sustento do lar, também é correto que o marido ajude com os filhos e as tarefas de casa. Porém, um acordo de cooperação mútua não deve levar o casal a trocar suas responsabilidades e deveres. O homem deve ser o protetor de sua esposa. Mencionei antes que quando Deus criou o homem e o estabeleceu no Éden, deu-lhes duas funções: lavrar e guardar o jardim. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Portanto, concluímos que mesmo antes de criar a mulher e instruir a família, o Criador definiu o papel do homem como provedor do lar, quem lavra o jardim para dele extrair o sustento, e protetor de sua família, quem guarde de qualquer ameaça o jardim. Agora vamos pensar em que tipo de proteção o Senhor tinha em mente quando deu esta ordem a Adão. Quem mais havia no jardim? Ninguém. Nem mesmo Eva ainda havia sido criada e o homem está literalmente sozinho no Éden. É evidente, portanto, que Adão deveria proteger sua esposa do ataque maligno de Satanás, chamado pelas Escrituras de antiga serpente. Quando se fala de proteção, muitos machões pensam só no aspecto físico dessa responsabilidade e já se imaginam dando uma surra em que mexer com sua esposa. Mas o dever do marido de proteger sua esposa e filhos começa pela responsabilidade de exercer devidamente seu papel de governo espiritual e estender cobertura de oração pela sua casa. Também envolve o papel de ensinar sua casa a andar na palavra de Deus e assim protegê-los da influência do mundo e do pecado. Além da proteção espiritual, penso que o homem ainda deva proteger sua esposa no âmbito emocional, sem excluir a proteção física. Agradar-me a ideia de ser o guarda-costas de minha esposa e estar disposto até mesmo a levar bala por ela. Se temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja, cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja, então a lógica me leva a concluir que não há como ignorar o fato de que, se Jesus protege sua igreja, devemos proteger nossas esposas.